Ponto a Ponto. Apoio ProSangue Diagnóstico, o primeiro com resultados online. Fone 2102-5577. Uma boa tarde para você. Na movimentação das pedras para o jogo político em 2010, que parece distante, mas que para os políticos já está às portas, certas jogadas começam a ser percebidas. Político que é político, meus amigos, não pode dormir de touca. Precisa ficar com um olho no peixe e o outro olho no gato, senão pode jogar a caçada fora. Como aqui na Paraíba instituiu-se o chamado terceiro turno, as informações começam a ser espalhadas, dando conta de que, pelo visto, vai tentar se emendar uma eleição com a outra. Até que isso é verdadeiro, até que ponto, permitam-me a correção, isso é verdadeiro? E se isso é bom ou é ruim para o nosso Estado, só os estudiosos de plantão, só os especialistas podem dizer. A verdade é que a coisa está se definindo, está se delineando. E nós estamos de olho, acompanhando tudo. O Ponto a Ponto está começando. Ontem nós enumeramos, aqui atendendo aos pedidos de vários telespectadores, as localidades, bairros e distritos onde o deputado Rômulo Gouveia venceu no pleito de domingo passado. Hoje, para equilibrar a coisa, vamos às áreas onde quem ganhou foi veneziano Vital do Rego. Ele venceu na Liberdade, venceu no Catolé, no Cruzeiro, em Bodocongó, em Santa Rosa, no Centenário, na Prata, no distrito de São José da Mata, na Palmeira, no Monte Santo, no Jeremias, no Severino Cabral, na Catingueira, venceu no São José, onde votou, venceu no Presidente Médici, no 40, no Rocha Cavalcante, na Vila Cabral, lá de Santa Terezinha, no bairro das Cidades, nos Cuités, no distrito de Catolé de Zé Ferreira, na Bela Vista, no Mutirão, no Jardim Paulistano, na Ramadinha, no Jardim Verdejante, nas Três Irmãs, Santa Terezinha e Marinho. Veneziano ganhou, portanto, em 29 bairros e distritos, enquanto que o deputado Rômulo Gouveia triunfou em 13 deles. Quem vai conversar conosco hoje é o professor Antônio Vital do Rego, recém-saído da campanha mais acirrada da história recente de Campina Grande. O doutor Vital, que teve o filho, o prefeito veneziano Vital do Rego, reeleito, coloca, a partir de agora, em seu riquíssimo currículo, uma realidade que talvez, quando ele disputou, não existisse. Mas é nessa conversa que nós iniciamos agora, que nós vamos saber, inclusive, qual foi o seu papel na campanha. Professor Vital, que bom recebê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde. Eu fico muito feliz, Paulo Roberto. Agradeço, profundamente sensibilizado, e eu faço com a minha humildade. O convite da televisão Itararé, outra vez exalto a capacidade empreendedora da família Gadelha, destacada especificamente de Dalton, que sobre ser um notável profissional da medicina, revela-se como um empresário extremamente vitorioso. Aqui está a televisão Itararé, aqui junto está a sua universidade, um pouco mais distante está o Hospital João 23. Tudo isso nos dá muita felicidade e nos faz agradecer muito a Souza, de quem tomamos a eles todos emprestado e hoje são tão filhos de Campina quanto nós mesmos. Eu estou feliz, o entrevistador, sendo Paulo Roberto, dá a entrevista a grandeza que o entrevistado não pode dar. Bondade e sua. de qualquer sorte, vivemos aqui para viver com você e com o telespectador a realidade política de Campina Grande, da qual eu participo há 61 anos. Não menos do que isso, Paulo Roberto. Isso lhe causa algum espanto? Não. Talvez até você devesse bisbilhotar a minha idade e saber de quando vem esses 61 anos, qual é a origem dele. Mas eu lhe vi tão jovem nessa campanha, professor. É engano meu ou é verdadeiro? Não, é verdadeiro, mercê de Deus. Nesta campanha, Deus esteve em todos os momentos. E Ele tem me feito e me fez, espero até, eu peço piedosamente, que Ele continue a fazê-lo como fez antes. Na campanha, Ele me tornou todo dia um dia mais novo. É verdade, e a gente percebia isso. Com que sentimento o senhor esteve até o momento da apuração, doutor Vital?
um sentimento de muita confiança, não quero dizer extrema confiança, o extrema é exagerado, quase sempre exagerado, mas um sentimento de muita confiança, porque em todos os momentos, nos prolegômenos da luta, no prefácio, na iniciação, Paulo Roberto, meu amigo, meu admirado amigo, eu tive a consciência de que havia algo mais poderoso junto ao meu filho. O meu filho começou a crescer, e eu comecei a vê-lo de baixo para cima. Ele tornou-se enorme às minhas vistas e eu passei a sabê-lo além daquilo que a humana gente, ou do que a humana gente, dentro da qual eu me incluo, dispunha. Eu vi que junto dele estava uma vontade e uma misericórdia. Essa vontade e essa misericórdia são imperscrutáveis, são desconhecidas de todos nós, porque os desígnios e os caminhos de Deus, isso é dito e repetido, e eu não me faço por menos senão em repetir também. Os desígnios de Deus são diferentes dos nossos. Isso me dava a consciência de que ele tinha sido encaminhado a partir de 2004 para um tempo novo de vida, que era esse tempo que você identificou na emoção popular. Ele foi uma comoção, ele provocou uma comoção no povo exatamente para testemunhar que o poder pagão é absolutamente irrelevante diante do poder de Deus. Então eu nunca tive dúvida do êxito, do sucesso, nunca em nenhum instante as coisas, a violência, os massacres, as calúnias desferidas contra ele, tudo isso eu recebi como mel de engenho, comi com farinha. A gente vai fazer uma pausazinha e no segundo bloco eu quero iniciar, vou saber do professor Vital do Rego se o final do processo zera tudo ou se algumas feridas ficaram abertas. É rapidinho, a gente volta já já. Isso muito. Quando nós unimos um laboratório que tem 15 anos de tradição, com tecnologia, excelentes profissionais, com internet, precisão nos resultados, com a sua comodidade, você encontra o ProSangue. Agora no ProSangue, você consulta os resultados do seu exame sem sair de casa. Muito mais comodidade e a segurança de sempre. Conheça a nova unidade de coleta no Manaim Center. ProSangue, o primeiro com resultados online. De 17 a 31 de outubro, a competição e a emoção vão contagiar Campina Grande. Primeira Olympic Camp, uma realização do Clube Campestre. Serão várias escolas, clubes e empresas competindo em 15 dias de provas em 17 modalidades. Apoio ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Rádio Clube AM, quem tem clube tem tudo. Gráfica Agenda, teu sucesso e boa impressão garantidos. E TV Itararé, apoiando o esporte amador na Paraíba. Depois da fala bastante equilibrada do deputado Vital do Rego Filho, Vitalzinho, no grande expediente anteontem, lá na Câmara dos Deputados em Brasília, há uma expectativa para o pronunciamento que fará hoje o também deputado Rômulo Gouveia. Conhecendo como a gente conhece Rômulo, não se pode esperar dele outra coisa que não seja uma palavra de aceitação do resultado e a afirmação de que a partir deste instante todos os parlamentares, como disse Vitalzinho, estejam irmanados em nome de Campina e em nome da Paraíba. Professor Vital do Rego, zerou tudo, está todo mundo esquecendo o que passou ou algumas feridas ficaram abertas aí sem cicatrizar? Necessariamente contra a minha formação dissimular. Não posso deixar de dizer que a democracia impõe a que todos aceitem aquilo que se manifesta como sua expressão maior. É a chamada, e isso eu chamo há muito tempo, meu amigo Paulo Roberto, a vontade do voto e a verdade das urnas. Foi tentado aqui, eu não quero dizer tentou-se, porque esse se precisa ser determinado e não apenas pronominalmente. Foi tentado pelo governo do Estado implantar em Campina Grande, nesta campanha, um momento em que
você tinha que admitir que o poder do Estado haveria de vencer a expectativa de poder do eleitorado campinense, ou seja, do povo campinense. Você não pode dizer apenas do eleitorado como se quisesse identificar em cada eleitor a sua vontade. E isso teve desdobramentos hostilizadores. O senhor achava que a campanha, para usar um termo bem popular, morria no primeiro turno? Tive esse acalanto. Por quê? Porque sou extremamente pecador e humilde. Não tive o alcance de que Deus reservara ao cabeludo, a Vené, ao chefe geral, ao meu filho, a esse homem que se tornou a inspiração do sentimento e das emoções de Campinas. Isso tornou a vitória mais saborosa, professor Vital? Sim, não, ela tornou, a vitória se fez mais marcante, mais relevante. E estadualizou-se a campanha exatamente de Campinas, por isso. Então, o que Deus quis? É esta a leitura que nós fazemos agora. Nós não podíamos ter essa leitura antes. Antes nós tínhamos o desejo e tivemos a frustração de não lograr o resultado positivo de agora a partir do primeiro turno, quando tudo parecia assim decidido. Mas olha, Paulo Roberto, aí é onde aparece a excepcionalidade das condições de liderança de veneziano Vital do Rego, segundo Neto. Aliás, tive a oportunidade de dizer ao comandante do 2º Batalhão, em momento saturado de destinos, não. O nome do meu filho não é o outro. O nome do meu filho, comandante, é veneziano Vital do Rego, segundo Neto. Um nomão, nome maior do que o senhor possa saber. Por falar em nome, a citação ao seu nome no guia do adversário, o senhor interpretou como uma ironia? De que modo o senhor recebeu? Não, ironia não, Paulo Roberto, porque eu com humildade, eu peço licença para ter senso autocrítico. E quem me tira a condição que Deus me deu de tribuno? Quem me tira a condição que Deus me deu de advogado, de professor universitário, de criminalista, de constitucionalista, de um homem razoavelmente alfabetizado que dá para esse feijão com arroz, esse doce com queijo? Não me tira. Então o que houve foi trazer à colação o meu nome, como se o meu nome, por honrar ao meu filho, o separasse do povo. Mas eu sou dessas... Ou fosse um demérito. Não, porque por ele ser meu filho, não havia de ser demérito. Mas entenda bem, disse... Eles faziam um comparativo de seu Zuzu com o professor Vital. O nosso querido amigo Zuzu, a quem nós queremos muito e a quem respeitamos muito, teve um tipo de vida que não foi tão diferente da vida de meu pai. Meu pai foi vaqueiro. Meu pai foi vaqueiro. Em 1947, dizia-se, abaixo o vaqueiro. Era assim que se dizia. E do lado de cá nós dizíamos, vê, veneziano vai vencer. Perdemos a eleição e perdemos com o vaqueiro. Porque o candidato de oposição era um médico prestigioso e que se tornou vencedor pela coligação que o talento, o gênio de Félix Araújo criou, a chamada Coligação Democrática Campinense. Mas eram duas forças assim, ligadas por antagonismos. Um era vaqueiro, era um ruralista, era um rurícola, era um montador a cavalo. Um homem rude, mas esse homem rude precisava apenas do momento para se tornar o mais cordial dos homens. Ele foi líder da bancada de oposição ao governo Cordeiro Farias na Assembleia de Pernambuco e era o vaqueiro de Campina Grande. Agora, professor Vital, o que é para o senhor, nós estamos olhando o ponteirinho ali, precisamos concluir já o segundo bloco. O que é para o senhor, a partir de agora, aquilo que o próprio prefeito veneziano nos disse aqui, que passou a ser uma instituição chamada Cabeludo? Ele não pode deixar de ser mais. A figura do cabeludo, você imagina como ele foi hostilizado. Chegou a ser dito que ele tinha o cabelo grande para cobrir uma tatuagem que era um compromisso demoníaco dele. Você imagina um homem que fala sobre Deus como ele fala. O cabeludo hoje, eu não sei quando é que o povo vai permiti-lo
porque ele hoje não se pertence. Isso já se disse muitas vezes, mas eu vou repetir porque nele é verdade. Ele hoje pertence a essa emoção popular que é muita razão. Você diz, mas emoção ou razão, Vital? Ô, tribuno, é emoção ou razão? São emoção e razão, porque a emoção está derramada na rua, mas a razão está no reconhecimento ao trabalho administrativo dele. Ele conseguiu juntar as duas coisas, ele conseguiu provocar a emoção coletiva, a comoção popular e, ao mesmo tempo, buscar nessa comoção as razões da emoção, do sentimento do povo. Qual é a razão do sentimento do povo? É a sua realização como administrador. Então ele é realmente, Paulo Roberto, com todo respeito, ele é um líder diferenciado. Outra pausazinha, como sempre, bem rápida, e a gente já volta para saber do professor Vital do Rego, pai do prefeito reeleito veneziano Vital do Rego, quais serão os próximos passos. Mas quero falar sobre as sequelas também, que... A gente fala logo após essa mensagem, está combinado assim? Eu estou contrariando muito o programa. Desculpe. A gente faz então essa pausa e volta para o terceiro bloco com o doutor Antônio Vital do Rego. Voltamos já já. O Festival de Ofertas continua na Caoa. Prepare a sua garagem. Taxa de 0,99 ao mês e veículos para pronta entrega. Fiesta hatch a partir de 28.900 ou sedã a partir de 31.400. Mais 5.000 você leva qualquer um completíssimo. Ford Car 1.0 a partir de 25.490. Últimas unidades 2008 com 1 ano de seguro grátis. Venha para a Caoa e aproveite! Atenção, senhores passageiros, com destino ao sucesso. O pioneirismo da Facisa vai às alturas. Então, apertem os cintos, pois ela traz para Campina Grande a primeira escola de aviação do Norte e Nordeste. A ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Viaje pelo mundo com um curso que garante uma excelente profissão. Ciências Aeronáuticas. E tenham uma boa viagem. Processo seletivo CESED ESAC, uma profissão para decolar na vida. Nós estamos de volta ao vivo com o nosso Ponto a Ponto, agradecendo a audiência do Sertão, do Brejo, do Cariri, do Curimataú e da faixa litorânea, claro, além de toda a Grande Campina que nos acompanha agora. Professor Vital, vamos a um ping-pong. Sequelas ficaram para a gente matar aquele assunto do bloco anterior? Da nossa parte, só lembrar o que fomos capazes de ultrapassar em matéria de ofensas. Terceiro turno que estão anunciando agora. Aliás, como eu disse na abertura do programa, parece que tornou-se uma instituição paraibana. Essas ameaças, essas referências são exatamente o contrário do que deveria ser dito, o reconhecimento à verdade das urnas. Mas posso afirmar a você e ao telespectador que, para nós, isso é mel de engenho, come-se com farinha. Come-se com farinha. Sem qualquer problema digestivo. Professor Vital do Rego, e agora, administrativamente, no seu modo de ver, veneziano tem que fazer algum ajuste? A máquina vem azeitada, funcionando bem? Azeitada porque o povo aceitou como tal, mas é sempre bom buscar em equívocos, buscar em perdas de momento a oportunidade de retomá-los, não em busca do tempo perdido. O tempo perdido é literatura proustiana, não dá muito para aceitar, mas em tempo de corrigir equívocos para produzir mais. Campina merece do cabeludo, a ele por inteiro. O falcão, a águia, o condor, são aves que querem sempre alçar voos mais altos. Quais serão os próximos voos do prefeito veneziano? O povo ditará, em seu tempo, a seu tempo. Nunca, minha mãezinha fez uma quadrinha que dizia assim: o tempo pediu ao tempo que a ele desse tempo. O tempo lhe respondeu que para tudo tinha tempo. É em cima desta lição que o prefeito de Campinas se encontra. Tudo é muito bom, tudo é muito expressivo, tudo é muito caminhos abertos, mas esses caminhos se percorrem na data certa. Professor Vital, o que é que diz hoje o seu coração de pai? Que Deus é extremamente misericordioso e bom, Paulo Roberto. Quem não presta desenganadamente sou eu. Eu digo que esperava de Deus muito, mas nunca
à minha vida pública uma bênção tão misericordiosa e tão copiosa como esta que resplandece na vitória do meu filho. Relação com a Câmara Municipal. Tenho a impressão que, desta vez, prevalecerá o bom senso e será fácil para ele administrar, porque, sem discutir tratativas ilícitas, inidôneas, que não se compadecem com a formação dele, nem com a sua vocação de líder de um povo como o povo campinense, eu tenho a impressão que a correlação de poderes, a interação de poderes em função do bem comum se fará sem absolutamente nenhuma sequela. Influência do presidente Lula no guia de veneziano. Enorme, enorme. O prefeito reconhece isso. O presidente foi carinhoso com ele. Tão carinhoso que em algum momento me deixou ciumento. Ele o tratou com intimidade e com especial carinho. E a repercussão dele nas massas oprimidas de Campina Grande, aqueles que vivem os seus programas sociais, os programas sociais do seu governo, do governo do presidente Lula, não tenha dúvida nenhuma que esse acasalamento foi perfeitamente identificado pelo povo, com a confiança de que o prefeito terá a possibilidade de angariar agora, nesse seu segundo mandato, muito maior apoio, porque esse apoio foi comprometido. As baixarias do guia machucaram? Sim. Eu seria hipócrita, eu seria falso se dissesse de outra forma. Campina não me aceitaria dizendo que a mesquinharia machuca. Depois a gente sabe que aquilo é fruto de ódio, de inveja, da subalternidade do sentimento. Mas mesmo assim, não podemos pensar que não machucaram a mãe do meu filho, aos irmãos do meu filho, ao pai do meu filho, que é um só. E este pai, honradamente, sou eu. Sofri com ele, vivi com ele e, ao confortá-lo, terminei mais confortado do que para o conforto eu fui. Professor Vital, qual será o seu papel nesse segundo governo de veneziano? Não digo aconselhá-lo, é pensar muito, mas digo estar junto dele sempre que ele precisar. Me perguntaram se eu continuava sonhando em ser deputado federal. Eu disse a ele que este sonho, que é meu, hoje tem um condicionamento. É a conveniência política dele. Então você vê qual é o meu papel no governo. O meu papel é um papel de peão experiente, razoavelmente alfabetizado e disposto a oferecer a ele o concurso de uma vida política que se faz há 61 anos, desde a campanha de 47 em Campina. O senhor vê ali do outro lado da rua, veneziano sentado naquela cadeira que foi do seu sogro, doutor Pedro Gondim? Eu o vejo sentado em todas as cadeiras que lhe forem reservadas por Deus, com o apoio do povo, que é instrumento da vontade de Deus. Então, a cadeira de governador do estado não é uma cadeira onde é a história do paletó. O paletó de governador não é um paletó grande para ele, porque quem administra uma cidade como ele administrou Campina Grande está disposto à administração de qualquer outro empório de razões populares. Então, o Estado, mais do que o Estado, em qualquer parte, ele estará sempre bem e nenhum desses paletóis será grande para ele. Eu tenho certeza disso e falo com a insuspeição de pai que hoje contempla o filho a posições extremamente mais elevadas do que aquelas que eu vivenciei. Meu querido reitor Vital do Rego, muito obrigado por ter vindo ao programa. Paulo Roberto, é uma honra recebê-lo aqui. Você sabe que a honra é muito minha, eu fico muito feliz e muito agradecido à televisão Itararé. Espero que não tenha deslustrado os telespectadores. O senhor é sempre brilhante e tem colaborado, aliás, várias vezes com o nosso programa. Eu dou esse testemunho aqui. Muito obrigado mesmo. Então a gente agradece a sua companhia, prometendo voltar amanhã.
feira após a primeira edição do Itararé Notícias. E para contato conosco, está aí na sua tela, @tvitararé.com.br. Não mude de canal, chega agora o campeão de audiência Diversidade. Um grande abraço a todos. Ponto a ponto. Apoio ProSangue Diagnóstico. O primeiro com resultados online. Fone 2102-5577.